Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos, todos nós, estamos cansados, mas estamos sempre na presença do Senhor. Isso é maravilhoso para nós, que é aqui que a gente chega cansado, enfadado e sai renovado de volta para casa, quando escuta aquilo que o Senhor tem para nos falar, nessas oportunidades que Ele nos dá. E eu peço aos irmãos que se ponham de pé, para que nós façamos a oração, hoje quinta-feira, curso de doutrina, onde a gente vem aprender mais e mais aquilo que Deus tem para nos ensinar. Soberano eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, cada um que se dispôs de sair de seus lugares para estar aqui na sua presença, Senhor, com o coração aberto, Senhor, jubilante, Senhor, de alegria, mesmo, Senhor, diante de tantas dificuldades da vida, mas é isso que nós queremos, pelo menos os que estamos aqui na tua presença, desejamos sempre estar, Senhor, não importa as dificuldades que nós encontramos todos os dias na nossa vida, mas o que importa, Senhor, é estar sempre na tua presença, te procurando, Senhor, te procurando todos os dias, todas as horas, Senhor, e todos os momentos da nossa vida, Senhor, porque sabemos, Senhor, que os dias são maus, Pai, e nós que aqui estamos é por uma razão muito grande, Senhor. É por uma razão, Senhor, que mesmo ainda falhos e fraquissamos, mas pensamos, Senhor, sempre é o desejo do coração de cada um que aqui se encontra, de um dia estar junto do Pai. E eu creio que está em cada coração desses que estão aqui, e muitos que não estão, não puderam vir, mas o Senhor sabe todas as coisas, e é isso que eu te agradeço, e quero dizer mais uma vez, Senhor, sempre na tua presença, Pai, porque aqui, Senhor, é o lugar que a gente recebe, Senhor, de ti, o amor, o carinho e a perseverança sempre por dias melhores. Chegamos cansados, Senhor, do dia trabalhado, mas quando escutamos a tua palavra, Senhor, aqui, cada vez que chegamos, a gente sai renovado, Senhor. E é isso que importa em nossas vidas, em nossos corações. É por isso que eu, desde já, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu peço para os irmãos ir abrindo suas Bíblias em João, versículo 10, capítulo 10, versículo 11. João 10, 11. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí a gente desce um pouquinho e vai lá para o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. E meus irmãos, essa palavra é muito conhecida aqui por todos nós. É uma palavra que toca muito nossos corações nos dias de hoje, porque o que nós estamos passando nos últimos tempos e vendo é que o Senhor é o bom pastor
e Ele dá a vida por nós. E as ovelhas conhecem o seu chamado. E hoje, o que nós estamos vendo é que o povo não estão conhecendo mais o chamado do Senhor. Muitos, em muitas igrejas, já não mais dão ouvido ao chamado do bom pastor. Nós estamos vendo e sentindo em todo o mundo que verdadeiramente ficam aqueles que são escolhidos. E aqueles que são escolhidos, eles passam muitos momentos em suas vidas, mas é assim como diz a palavra, tem que estar no coração a vontade de servir ao Senhor. E estar sempre perto, junto do pastor, porque ele é o pastor das ovelhas e verdadeiramente as ovelhas conhecem o chamado do seu pastor. E nós ficamos às vezes muito tristes, porque fazemos partes dessas ovelhas e a gente vê muitas ovelhas saindo fora do pasto que o Senhor nos permite ter na presença dEle. Trocando um bom pasto por pasto desse mundo que não tem nada a oferecer. E o que nós estamos vendo hoje sempre é que estão querendo sempre acabar com as igrejas. E isso mexe muito, eu sinto muito, porque eu escuto muito a palavra do Senhor. E pregações de muitos pastores, a gente vê aí, querem acabar com as igrejas. Sabemos que tem países aí que não existe mais igrejas, mas nós temos que estar sempre orando ao Senhor, porque está próximo da chegada do Senhor, pelo que nós estamos vendo. Não é, a palavra nos diz, não é? Nos mostra, cada dia, cada hora, se aproxima mais a chegada do Senhor, pelo o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, em especial o Brasil, não, no mundo. Guerra, rumores de guerra, e o povo se afastando cada vez mais do Senhor. É por isso que nós que ainda estamos perseverando, vamos perseverar mais e ficar mais junto do Senhor, porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o chamado do Pai. Amém? Soberano eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por essas maravilhosas palavras, Senhor, que tem, Senhor, sempre colocado em nossos corações, Senhor, nas nossas mentes, para que a gente sempre se lembre, Senhor, que Tu és o grandioso Deus, o Pai, Senhor, de toda essa nação, Senhor. E Tu és o dono do mundo, Senhor, e temos que estar sempre vigilantes, Senhor, na presença, porque Tu estás preparando a Tua chegada, Senhor. E nós não sabemos a hora, Senhor, mas temos que estar vigilantes, porque a palavra diz, Senhor, que Tu vens, Senhor, como um ladrão, Pai. E a gente tem que estar, Senhor, sempre vigilantes, à espera, Senhor. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Com sono e cansado, mas para mim vale tudo estar na presença do Senhor. No momento de oração agora, temos 10 minutos. Alguém tem um pedido de oração na casa do Senhor?
sabemos que é difícil mesmo. Se não fosse as igrejas, esse mundo já tinha virado já. Mas graças ao meu bom Deus, ainda existe a igreja e ainda existe oração. Ainda tem gente que ora, porque não está sendo fácil. Não está sendo fácil, porque nós estamos vendo aonde quer que nós, a força, cheguemos. Porque a gente não vê incentivo nenhum dos homens da lei para que a gente caminhe na direção que deveremos caminhar, né? Quero o contrário. E por ainda ter muitos filhos de Deus orando dia e noite, é que nós ainda estamos aqui contando a história, porque está difícil. Amém? Fiquem à vontade para estar orando e entregando sempre o nosso Brasil em especial ao nosso Criador, porque só Ele tem misericórdia. Amém?
Amém, meus irmãos? Eita, glória a Deus. Eu vou estar convidando o nosso irmão Levi e convidando o diácono Carlos para estar recolhendo dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Glória. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Quando eu chorar, quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Agradeço pela oportunidade. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Temos que estar olhando para Jesus, né? Não podemos tirar os nossos olhos dele, porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, as coisas acontecem negativamente em nossas vidas, né?
mas que os nossos olhos possam estar nele, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por estarmos aqui em pé diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido a cada dia, Pai. O Senhor tem nos fortalecido, Pai, nesta caminhada, Senhor. Deus, sabemos que é difícil, mas, Deus, nós temos que estar olhando para Ti, Senhor, a cada dia, Pai, para que possamos chegar, Senhor, naquele grande dia, Deus. Muito obrigado por tudo, nesse momento especial do culto, nós, Deus, trazemos nossas ofertas e dízimos para serem consagrados a Ti nesta noite, diante do Teu altar, Senhor. E assim nós o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vou estar convidando o pastor, hoje quinta-feira, culto de doutrina, onde a gente vem aprender mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos mostrar e nos ensinar sempre. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por estarmos aqui nesta noite fria. Porém, o Senhor estar aqui recebendo o pessoal de cada um, né? Recebendo a adoração, o louvor de cada um. E eu louvo a Deus porque desde o início o Senhor já tem falado aos nossos corações, e o diácono Luciano começou lendo aqui um texto ao qual será o assunto desta noite, e é confirmação do Senhor. Deus, ele vem falando ao meu coração, e eu queria também que os irmãos estejam meditando junto comigo nesta noite, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, estaremos lendo o versículo 1 ao 5. Hoje, culto de doutrina, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, pois estaremos meditando juntos. Você que nos assiste, também é um prazer tê-lo. Se tiver um exemplar aí da Bíblia Sagrada em sua casa, você também pode abrir e meditar junto conosco. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu também pouco julgo a mim mesmo, porque nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Soberano, altíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta palavra. Ó Deus, ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Ó Senhor, que viemos falar aqui, Senhor, aquilo, Pai, que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Deus. Usa a minha instrumentalidade, perdoa os meus erros, minhas falhas.
os meus pecados, Senhor. Santifica-nos, Senhor, através da Tua palavra, através da verdade, pois a Tua palavra, ela é a verdade, Deus. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas venhamos ser praticantes da Tua palavra, que os nossos corações sejam um campo fértil, Senhor, que os nossos corações estejam sensíveis, a nossa mente, Senhor, aberta para ouvir a Tua palavra, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. São essas coisas que eu te peço, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, o Senhor tem colocado uma palavra em meu coração acerca de consideração, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve ali aquela igreja, a igreja de Corinto. Os irmãos bem sabem que a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil ali para o ministério de Paulo, porque os irmãos ali daquela igreja não reconheceram ele como apóstolo, tinham uma dificuldade muito grande em recebê-lo, mas porém foi uma igreja que foi gerada também por ele. Muitos ali foram filhos na fé do apóstolo Paulo, se converteram através da vida dele, através do trabalho missionário feito daquele homem. Mas sabemos que trabalhar com pessoas, lidar com pessoas não é fácil, e cada um tem a sua diferença. Porém, nós precisamos entender que Deus, ele tem um chamado na vida dos seus. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Todos nós, como igreja do Senhor que estamos aqui, temos, né, um propósito, o porquê nós estamos aqui, o que viemos fazer aqui, né? E o apóstolo Paulo, ele se sentia desconsiderado ali naquela igreja, pois não havia um reconhecimento do seu ministério. E o que é que ele esperava ali daquela igreja? O que é que o apóstolo Paulo, ele espera, né, como apóstolo ali, ele esperava ali daqueles irmãos que estavam ali? E ele fala ali no versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabemos que hoje, né, há uma certa dificuldade, através até por problemas de escândalos, de posturas de muitos pastores ou de algumas igrejas que muitas vezes não têm servido ao Senhor com seriedade, né? Eu não estou dizendo aqui que, né, um pastor ou quem seja dentro de uma igreja não estejam sujeitos a falhar, né? Mas existem situações que as pessoas estão brincando com Deus, né, brincando de ser crente, e por causa disso surgem muitos problemas de ordem comportamental dentro das igrejas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Corinto, ele escreve justamente para resolver problemas dessa natureza, de ordem comportamental, né, de muitas ovelhas, como o diácono falou aqui, né, não ouvem a voz do pastor. Eu não estou dizendo que, né, o texto em si, é claro que Jesus, ele estava falando dele como sumo pastor, mas, né, ele convocou e ele chamou alguns para este ofício, para trabalhar, para apacentar as ovelhas, para ensinar, né, os mistérios de Deus, que foi isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. O que é que ele esperava da igreja? Que ele fosse considerado, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, tinha um propósito da parte do Senhor na vida daquele homem. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para, né, levar o evangelho aos corações daquelas pessoas, né, e daquelas ovelhas, para elas serem livres, né, das garras do inimigo, como também, né, dos abismos da vida. Que sabemos, irmãos, que a ovelha, ela em si, ela não sabe se cuidar sozinha, ela precisa de um pastor, né? Ela precisa ser, né, tirar aquela lã quando cresce muito, os carrapichos que vêm, né, que ficam ali do mato, ela precisa ser cuidada. Se um lobo vir, ela não consegue se defender do lobo sozinha, então precisa-se de um pastor para estar cuidando, para estar abrindo a porta das ovelhas, para estar seguindo na frente das ovelhas, né? E é nesse entendimento, né? Eu estou dizendo aqui que
a ovelha, ela é inteiramente dependente do pastor Paulo, não é isso que eu estou dizendo. Nós somos dependentes do Senhor, amém? Nós somos dependentes do Senhor. Mas qual era o ofício do apóstolo Paulo? Era cuidar, era apacentar, era ensinar aquilo que o Senhor queria para aquelas ovelhas, né? E é isso que ele está dizendo aqui. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitos não querem ouvir um ensinamento, uma repreensão, uma exortação, e muitas vezes que é para livrar do mal, às vezes da boca de um lobo, às vezes de uma destruição que está prestes a acontecer, porque o pastor, ele vê o que a ovelha muitas vezes não vê, e ele foi chamado com esse propósito, para isso mesmo, né? E aí, o que significa consideração? Eu estava olhando ali no dicionário, porque ele começa dizendo ali que ele nos considere, né? E consideração é o ato ou efeito, né, de considerar, é o exame minucioso, refletido, apreciação, respeito, importância, atenção que se tem ou se demonstra a alguém, ponderação, opinião, observação sobre algo após exame cuidadoso de um problema. Então, considerar é você também respeitar, é você entender a posição do outro, é você compreender para que aquela pessoa foi chamado, em que posição ela se encontra em relação a mim, como o meu caso em relação a outro também, né? Então, é necessário muitas vezes nós ponderar, refletir acerca disso, da consideração que nós estamos dando a alguém. E a palavra do Senhor, ela é clara quando o apóstolo Paulo ele escreve aquela igreja, porque a igreja de Corinto tinha um problema dessa natureza, de comportamento. Eles não consideraram o ministério dele e eles, né, estavam prestes a, né, ser destruídos, porque o inimigo das nossas almas, ele procura justamente presas fáceis, né? E muitos não compreendem isso, acham que estão usando essa postura de forma sábia. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Mas é necessário nós entendermos que devemos ter uma atenção acerca disso, né? Devemos, em muitas situações, ponderar em relação, né, àquela exortação, aquela fala, ou que se tem falado daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente vê aí nos noticiários alguém defamando uma igreja, defamando um pastor, defamando uma pessoa, mas quando nós consideramos o que está sendo falado acerca dessa pessoa, acerca daquela igreja, e nós vamos buscar de forma minuciosa, né, como ele diz aqui, observar sobre algo, sobre aquele assunto, pois um exame cuidadoso antes de nós recebermos aquela informação, né? E o apóstolo Paulo, ele, em muitas situações ali, ele foi desconsiderado, né? Porque muitas vezes tiraram uma opinião acerca dele, totalmente errônea, mas não reconheceram que ele era um homem de Deus chamado pelo Senhor. E isso trouxe muitas consequências para a igreja. Porque a igreja de Corinto, os irmãos sabem que havia uma divisão, porque uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo ou quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um, né? Então, ele continua ali dizendo, e ele vai falando até o versículo 7 ali, como ele diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém?
Então veja que o apóstolo Paulo, ele escreve aquela igreja, ele estava, exortando aquela igreja que estava dividida, que era uma igreja carnal, no sentido de haver divisão, ciúmes, contendas, problemas, por não reconhecer, quem cada um era ali naquela igreja, o que cada um, como servia ali naquele lugar, E havia muitos problemas de ordem dessa natureza, porque ele exortava ali por causa dessas contendas que aconteciam, E eles não conseguiam compreender qual era o papel do apóstolo Paulo na vida deles, qual é o papel do pastor na vida da ovelha, senão ser um ministro de Cristo, ser um exortador para o bem daquela vida. E era por isso que ele estava falando acerca dessa situação, porque ele era alguém que foi chamado pelo Senhor para construir algo na vida daquelas ovelhas. E ele mesmo diz aqui que ele não era coisa alguma no sentido de ele ser melhor do que alguém, mas deviam considerar a posição do apóstolo Paulo. As pessoas deviam considerar qual era a posição dele. E muitos na igreja não conseguem hoje, nos tempos presentes. Tinha havido, como o próprio diácono Luciano falou aqui no início, de muitas ovelhas não ouvirem mais a voz do pastor. E eu sei que é necessário nós ouvirmos a palavra do Senhor, que é que a palavra nos ensina. Mas nós estamos falando acerca aqui da exortação de alguém que estava passando por uma situação parecida que os pastores hoje passam, no tempo presente, de muitas pessoas não considerarem e reconhecer a posição. Eu não estou aqui querendo trazer para mim uma certa notoriedade, não, irmãos, mas isso é para o bem e saúde espiritual da igreja, porque enquanto a igreja não reconhecer a sua posição como ovelha e não considerar qual é a posição do pastor em relação a ensino, a cuidado, a exortação, a edificação, porque ele está nesta posição apenas para trazer uma edificação à sua vida, à minha vida também, que quando eu ministro eu também prego para mim também. A palavra corta aí, ela corta aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele fala como ele era esse dispenseiro, esse edificador. Se você vê aí no versículo 10 do capítulo 3 aí de 1 Coríntios, veja que nós estamos lendo o texto e o contexto para que os irmãos entendam. No versículo 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um, veja como edifica. Veja, ele foi alguém que lançou, como ele diz aqui no versículo 10, ele foi alguém que lançou um fundamento. E quem é o fundamento que ele lança? É Paulo? Não, é Cristo. Deus, ele me chamou como seu servo, como pastor, para lançar aos corações, como todos nós aqui temos esse chamado também. Mas eu, como pastor, a minha posição aqui é essa: é edificar, é apacentar, é lançar esse fundamento através de quem? De Cristo. Só que ele diz que cada um deve ver, Veja que ele diz assim: olha, eu lancei como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. As pessoas hoje, muitas ovelhas, elas se acham no direito, de passar dos limites da sua posição. Às vezes vem uma exortação e um ensino, mas alguém diz assim: eu sou dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quero, e muitas vezes de forma desrespeitosa. Mas a palavra do Senhor, nós como crentes, como servos do Senhor, precisamos estar a cada dia ponderando, analisando, considerando, com respeito, como eu estou edificando, em cima daquilo que eu estou sendo ensinado. Veja que ele diz que cada um considere, cada um veja como edifica. Esse lançamento, esta exortação, esta palavra, este ensino que está sendo alcançado aos corações.
Aí ele continua até o versículo 14: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, né? Nós, como igreja, como comunidade, estamos sendo chamados para uma grande obra. E o Senhor, irmãos, Ele está analisando a obra de cada um aqui. O Senhor, Ele está vendo o trabalho, a dedicação, o esforço. Deus, Ele levantou um pastor, trouxe para este lugar, Ele deu condições para construir esta igreja, o templo. Ele deu todas as condições para que a igreja ela fosse formada e ela esteja junta aqui com um só propósito. E cada um trabalhando pela qual foi chamado. E cada um fazendo a obra em cima daquele edifício, em cima daquela edificação que é Cristo. Tudo que você faz, tudo que eu faço, eu vou fazer para o pastor, não, eu estou fazendo em cima do que eu estou sendo edificado através da palavra. E é Deus, irmãos, que prova os corações. É Ele que é o galardoador daquilo que nós fazemos em prol da vida dele. É bem verdade que muitas vezes nós se preocupamos, irmãos, com pessoas. Nós se preocupamos e queremos ver esta igreja cheia. Queremos ver essa igreja edificada no sentido de pessoas, maduras espiritualmente. Mas é necessário cada um de nós, se deixarmos ser edificados por esta palavra, porque a salvação ela é individual. E nós devemos fazer a nossa parte. E naquele dia a Bíblia diz que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E quantas vezes, irmãos, quando nós se dizemos que estamos edificados na palavra, se dizemos que estamos fortificados, na verdade, doutrinados, mas na primeira exortação, no primeiro puxãozinho de orelha, que muitas vezes o pastor ele vem dar com amor, no sentido de exortar para não cair, nós deixamos tudo, largamos o Senhor e vamos embora, achando que estamos servindo a homens, achando que aquela posição, aquela postura que nós estamos tomando, é por causa de pessoas, e estamos afligindo pessoas, mas nós estamos de encontro às Escrituras, estamos trazendo problemas para nós mesmos. Eu não sei se os irmãos viram aqui o vídeo que eu postei, o link que eu botei lá no grupo, que eu falei acerca de sério, porque aquilo faz parte, da ordem de Deus, da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto se achava que podia, os irmãos daquela igreja achavam que eles podiam tomar todas as suas decisões de forma ignorante, sem sabedoria, muitas vezes indo contra a autoridade do apóstolo Paulo, sem saber ou sem compreender que ele era um edificador chamado por Deus, que eles deveriam entender qual era a posição do apóstolo Paulo na vida deles ali naquela igreja. Mas eles não conseguiam entender. Veja o que ele fala aí no versículo 18. Versículo 18 do capítulo 3. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Veja que, no entendimento aqui, deixa eu ver no texto de Vinícius. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque, irmãos, aqueles homens, eles se achavam ali na igreja, eles estavam se achando sábios a ponto de ir de encontro o ensinamento do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto estava se achando sábia a ponto de menosprezar ou desconsiderar o ministério do apóstolo Paulo. E eles não estavam entendendo que aquilo dali estava trazendo condenação para eles mesmos. E quantos hoje não fazem isso? Se acha, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, e causa rebelião dentro da igreja.
e toma decisões que a Bíblia em momento nenhum manda, toma decisões por si mesmo, não busca uma orientação espiritual, não busca um aconselhamento pastoral, bota a mão na sua cabeça e vai-se embora, e desiste de tudo, né? Se Deus ele chamou um pastor, se Deus ele chamou alguém para estar apacentando, irmãos, precisamos considerar isso em nossas vidas. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra? Precisamos considerar, porque foi Deus, o próprio Deus, que enviou com esse propósito. E muitos têm se achado sábios demais, a ponto de tomar decisões. E às vezes está em situações dificílimas, porque não quiseram ouvir um aconselhamento, porque não quiseram ouvir uma exortação, porque não quiseram sentar num culto de doutrina para ouvir e ser doutrinados na palavra do Senhor, pela qual o pastor ele foi chamado para isso, para exortar, para ensinar, para pastorear, no sentido, com este propósito. E o apóstolo Paulo, ele sofreu muito ali naquela igreja por causa disso, irmão. Mas isso faz parte do ministério. Sempre vamos encontrar no ministério e na caminhada pessoas que se dizem ser ovelhas, que se dizem ser igreja, mas não são. Que ser igreja, irmão, é estar junto, é estar cooperando, é se fazer parte do corpo. Ser ovelha é se deixar ser pastoreada. Ou eu sou ovelha ou eu não sou. Ou eu faço parte do corpo como membro ou não faço. E precisamos entender isso conforme a palavra do Senhor. Então, às vezes, irmãos, a sabedoria deste mundo é vã, as pessoas se acham sábias, e isso que estava acontecendo na igreja ali de Corinto. E aí ele continua no capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quando há essa consideração da parte da ovelha para com o ministro, Deus ele ministra, ele fala, ele exorta, mas muitas vezes nós queremos ouvir só aquilo que queremos ouvir, que massageia o nosso ego, que nos empurre cada vez mais para aquilo que eu quero fazer. Mas é importante entendermos. E aí o que é que ele diz? Ora, no versículo 2, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia. O que se requer do dispenseiro? O dispenseiro, queridos, eram aqueles que cuidavam da dispensa. É um administrador. É alguém que foi lhe dado uma posição, foi lhe dado um trabalho para fazer, e que ele cumpra o seu trabalho com fidelidade. Que ele seja encontrado fiel. O Senhor, quando ele voltar, irmãos, ele quer nos encontrar assim, cada um de nós, dentro da sua posição para a qual foi chamado. Cada um de nós que estamos aqui, o Senhor ele tem um propósito. Somos um dispenseiro também da parte do Senhor, cada um dentro da sua área para a qual foi chamado. E vai chegar um momento que o Senhor ele vai nos pedir conta daquilo que Ele nos deu para fazer. O diácono Luciano falou aqui, ele leu aqui no início, que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não. Ele vê a ovelha sendo tragada pelo lobo e ele foge. Ele vai-se embora, ele esquece das ovelhas. Mas a ovelha, que é a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela vai entender que ela, naquele lugar, vai ter pasto, vai ter alimento. Sim. Sim. Ali vai ter segurança, ali vai ter cuidados. Não, mais uma vez eu digo, estou trazendo notoriedade para mim, é o Senhor que faz. Deus ele usa as nossas vidas, Ele não só dentro da igreja usa o pastor, não, Ele usa todos nós como comunidade. Mas existe um propósito de cada um. E o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, o que é que Deus espera de mim como dispenseiro? Que eu seja encontrado fiel. Só que nem eu julgo a mim mesmo. E muitos estavam julgando o ministério de Paulo. Muitos não estavam entendendo qual era o trabalho e a função dele. Cada um se achava no direito de julgar Paulo. Mas era para ser o contrário, era para eles estarem
sendo alimentados pela palavra, pela exortação do apóstolo Paulo e tomando para si e procurar colocar em prática. Porque quem julgava Paulo ali era o Senhor, que foi o Senhor que chamou ele para aquela posição. E se você ver aí, veja que ele continua dizendo: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. É bem verdade, irmãos, que nós muitas vezes se sentimos pequenos, se sentimos sem condições de certos trabalhos, como o próprio Moisés, que quando o Senhor chamou Moisés, você vai lá e vai libertar o povo ali que está no Egito. E Moisés começou a olhar para ele mesmo e dizer: Senhor, eu não tenho condições de fazer esse trabalho. Eu não sei falar, eu não sou eloquente, mas o Senhor estava dizendo: eu estou te chamando e eu estou te enviando. Aleluia. E às vezes nós começamos a julgar a nós mesmos, né? A gente começa a dizer: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Mas se o Senhor te chamou para aquela posição, Ele se responsabiliza. Ele só quer, irmãos, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós venhamos obedecer o seu chamado. Venhamos obedecer o propósito para qual Ele nos chamou, para qual Ele te chamou. E Ele mesmo vai honrar você. Mesmo que alguém esteja julgando você aí fora. Mesmo que alguém esteja apontando um dedo, como estavam fazendo para Paulo, julgando ele, colocando ele em cima de um tribunal para ser julgado, e apontavam um dedo para ele, dizia que ele não servia para aquele trabalho, que ele não era apóstolo. E ele começou, irmãos, tomar aquela palavra para si, e ele começa a exortar aquela igreja que não estava compreendendo o que ela estava fazendo. Aí ele continua lá no versículo 4, porque de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é quem? É o Senhor. Ele estava dizendo: olha, por mais que eu esteja nesta posição, por mais que o Senhor me chamou, eu também não me acho justificado. Ele estava dizendo: eu tenho falhas e erros. Ele estava dizendo: eu tenho problemas, mas cada um aprenda a entender que foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me colocou ali naquele lugar. Foi Ele que usou a vida do apóstolo Paulo para que aquela igreja, irmãos, ela fosse edificada. Não nele, mas em Cristo. E aquela igreja, irmãos, ele começou a dizer: olha, eu e Apolo não somos nada a não ser edificadores, construtores. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Estamos na posição para a qual fomos chamados. Eu e você devemos ficar na posição para a qual fomos chamados. E cumprir com sabedoria, com entendimento, com compreensão, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, a quem Ele tem enviado para as nossas vidas, como igreja do Senhor, né? E o apóstolo Paulo, ele começou a exortar ali, irmãos. Ele começou a dizer: olha, eu não sou o santo a ponto de não ter defeitos. O pastor tem defeito, você tem defeitos, e não cabe a nós estar julgando a ninguém, porque é o Senhor que nos julga. Naquele dia Ele vai provar as nossas obras, o nosso coração. Ele vai ver, irmãos, tudo que você tem lançado sobre o fundamento, tudo que você tem construído sobre um fundamento que Cristo, assim eu como você, todos nós, diante da posição de cada um. Né? E aí lá no versículo 5 ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha um Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do quê? Dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É da parte do pastor? É da parte do irmão A ou B? É da parte do Senhor. O que nós devemos fazer é cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E se nós fomos encontrados fiel, se você foi encontrado fiel, se eu, o pastor, for encontrado fiel, Ele vai provar os nossos corações.
A Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações, né? Ele esquadrinha. Esquadrinhar é dividir em pequenas partes, para olhar de forma mais minuciosa. É considerar aquilo que está no nosso coração verdadeiramente. Qual é o propósito de eu estar aqui na igreja? Qual é o propósito de eu servir ao Senhor? Sabemos que não é para acontecer, mas a Bíblia diz que na igreja tem o joio e o trigo. Nem todos que vão estar na igreja vão ser ovelhas. E nós devemos considerar, analisar de forma minuciosa. Nós não devemos estar julgando ninguém, nem dizer aquilo ali é joio, esse daqui é trigo, não. Mas nós precisamos estar cuidando das nossas vidas, para nós não sermos contaminados. Amém? Para nós não sermos levados também por qualquer vento de doutrina. Para que nós não sejamos levados e começamos a ficar igual a muitos que estão aí fora, desigrejados. Não querem nem mais estar sendo apacentados ou pastoreados. Não querem mais estar debaixo de uma autoridade espiritual, mas querem conduzir as suas próprias vidas da forma que quer e que acha, discipulando a si mesmo, ensinando a si mesmo, levando a sua vida da forma que quer, sem compreender o que verdadeiramente a palavra do Senhor fala. Mas o Senhor, Ele é aquele que prova os corações. Ele é aquele que sabe o coração de cada um de nós. E naquele dia, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele trará uma palavra, e Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, porque no pouco foste fiel, e no muito eu te colocarei. Porque mesmo com pequenos, mesmo um rebanho pequeno, você vai me lembrar de Davi, que Davi, quando ele estava pastoreando as ovelhas do pai dele lá no deserto, lutando com o urso, lutando com o leão. Aí quando Samuel chega na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, passa os irmãos todinho, todo mundo na regalia, um mais bonito do que o outro, mais forte do que o outro. Enquanto estava Davi lá no deserto, sem ninguém ver, a não ser o Senhor, sujo, talvez fedendo, me permita a expressão, aqueles animais. Mas o Senhor mandou chamar ele lá, porque o Senhor observava o trabalho dele. Porque o Senhor, Ele observa o teu trabalho. Porque o Senhor observa o teu esforço em servir ao reino, a tua dedicação, a tua consideração, não trazendo para a minha pessoa, mas para o Senhor mesmo. É claro que nós devemos ser considerados, eu preciso ser considerado como pastor aqui, como tal. Mas nós possamos entender a palavra que está sendo ministrada. Porque quando nós fazemos isso a alguém, nós fazemos ao Senhor. Quando nós recebemos esta palavra, quando nós recebemos o chamado, que fomos ensinados, exortados, é porque Deus está falando através da vida do pastor ao coração dessas pessoas. Mas as pessoas se fecham para a palavra e muitas vezes não entendem o que estão perdendo por falta de sabedoria. Porque se estivesse aqui no culto de doutrina como esse, estariam sendo ensinados, exortados, se quisesse deixar o seu coração ser um coração ensinável. Porque você pode passar aqui 50 anos da sua vida e você nunca ter um coração que tenha disposição de se deixar ser ensinado pela palavra do Senhor, pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele estava falando acerca disso, mas ele continua. Veja que lá no versículo 5, no versículo 6, ele fala que nós não podemos ultrapassar os nossos limites. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo. Veja que ele traz para si. E Apolo, por vossa causa. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava sendo cuidadoso, de forma carinhosa. Ele usa uma figura, ele usa um exemplo. E ele vai mostrando, e ele vai ensinando a igreja ali que estava desconsiderando o seu ministério. E ele estava dizendo: olha, eu tenho aplicado essas coisas de forma figurada, mas eu estou trazendo isso para mim, para que vocês entendam que muitas vezes vocês têm me desconsiderado,
Que muitas vezes vocês não têm compreendido o propósito de Deus na minha vida aqui na igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo acerca dele e de Apolo. Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não o que? Ultrapasseis o que está escrito. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, Deus ele falou acerca da ordenança, através da escritura. A Bíblia fala sobre hierarquia. Nós estudamos aqui na escola dominical aprendendo sobre honra, né? E falamos acerca de honrar uns aos outros, de honrar aquele que foi chamado para certo trabalho, porque não é fácil o irmão estar à frente de um trabalho, de um ministério. Não é fácil lidar com todas as armadilhas, com todas investidas do inimigo contra nossas vidas que estamos aqui nessa posição. É por isso que a igreja ela precisa estar orando. Orem pelo pastor de vocês. Orem pela família pastoral. Orem pela igreja, pela liderança, todos nós. Porque, irmãos, a gente sabe que o inimigo ele investe pesado para querer destruir. E é por isso que nós não devemos julgar. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, não julguem, não me coloquem num tribunal, porque vocês não sabem o que passamos. A igreja, as ovelhas não compreendem. E ele estava falando acerca dele ali. Então ele disse, olha, existe um limite, não passem do limite. E aí ele continua dizendo aqui no versículo, veja, qual era o motivo. Porque no versículo 7, irmãos, no versículo 7, ele vai dizer, pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Já estás fartos, já estás ricos. Chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasceis, para que também nós viéssemos reinar convosco. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja? Ele estava dizendo, olha, vocês têm sido edificados, vocês têm sido abençoados por forma do ministério pela qual o Senhor nos chamou. Esta igreja aqui neste bairro é uma bênção de Deus para este bairro. Deus ele chamou pessoas, ele preparou pessoas. E Deus ele tem trazido bênção nesse lugar, como o próprio diácono Luciano falou aqui, que se a igreja não tivesse na terra, esse mundo já tinha capotado, e é uma verdade. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. E se a igreja, quando essa igreja, meus irmãos, os irmãos sabem que o sal ele serve para conservar, naquele tempo a carne servia para conservar. Quando essa igreja for tirada daqui dessa terra, esse mundo vai apodrecer. E muitos ainda aqui ao redor não compreendem o valor dessa igreja aqui. Não reconhecem. Né? Não entendem. Mas nós oramos para que a luz do Evangelho brilhe no coração dessas pessoas. Nós oramos para que o propósito pela qual essa igreja foi colocada aqui, foi edificada aqui, ela aconteça para a glória do Senhor. De um dia nós podemos ver esta igreja repleta de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, que aprendam a honrar os seus líderes, que aprendam a reconhecer, porque os irmãos bem sabem de quantas pessoas já passaram aqui nesta igreja, e muitas vezes por falta de deixar-se ser ensinado, foram-se embora, por não se deixarem ser exortados. E o apóstolo Paulo estava falando isso. Aí você tira que isso não acontece com o pastor Paulo. Já acontecia com o apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Isso faz parte do ministério, irmão. Mas por que é importante trazer esse ensinamento para a igreja? Porque foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele levou para a igreja de Corinto, olha, vocês estão com uma postura errônea. E vocês precisam mudar esse hábito de vocês.
porque senão vocês mesmos vão se destruir. Porque se vocês não aprenderem a posição que se encontram, se vocês não compreenderem que quando você bate de frente com pastores, com pessoas que eu enviei Deus falando, eu enviei para a própria vida de vocês, vocês mesmos estão se autodestruindo. O apóstolo Paulo estava falando acerca disso. Ele estava dizendo, olha, porque irmãos, nós perdemos muita coisa, e o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele não é injusto, irmãos. O Senhor, Ele sabe o que deixamos lá em Recife para vir para cá. O Senhor, Ele sabe todo o esforço que cada um aqui fez em relação ao trabalho aqui para que essa igreja seja edificada. E o Senhor há de honrar cada um. E o Senhor há, conforme Ele falou aqui, quando Ele provar o coração, quando Ele vê o trabalho de cada um, lá no final, o Senhor, Ele vai honrar. Haverá galardão. Mesmo que muitos aí não estejam reconhecendo o valor desta igreja aqui. Mas você tem reconhecido, isso está sendo registrado. Isso está sendo registrado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai contando ali, olha, vocês têm sido enriquecidos, vocês têm sido abençoados, vocês têm reinado. Aí ele continua dizendo lá no versículo 9, irmãos, eu acho interessante, Deus, ele falou tremendamente ao meu coração através desta palavra. Eu estava nesses dias pensativo acerca dessa situação, e o Senhor ministrou esta palavra no meu coração. Eu lembrei desse texto, e quando eu abri ontem para estudar aqui o texto, o estudo para que eu viesse trazer para a igreja, foi diretamente no texto a qual o Senhor já tinha falado ao meu coração. E aí foi confirmação quando o diácono Luciano veio e falou aqui no início. E aí no versículo 9 ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, esse vós aqui é a igreja, viu? Esse vós é a igreja. Nós somos loucos, ele falando como apóstolo, ele falando como dispenseiro, como trabalhador. E esse, irmãos, é verdadeiramente o sentimento. E esse é verdadeiramente o sentimento quando nós deixamos tudo para servir ao Senhor. E começamos a andar com Cristo, e começamos a andar com o Senhor, e começamos a fazer um trabalho, mas não há consideração, não há reconhecimento, e muitas vezes o sentimento que vem é esse. Porque, veja que ele diz, porque me parece que Deus nos pôs, nós apóstolos, como em último lugar. Deus, ele nos colocou aqui na frente, para a sua vida. É claro que nós somos edificados também, mas primeiro vem vocês, primeiro vem a igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Por isso que é necessário vocês considerarem o trabalho daqueles que foram chamados. É por isso que a igreja precisa reconhecer o trabalho dos pastores, evangelistas, missionários, diáconos e tantos outros. Reconhecer o trabalho, porque cada um tem uma posição diante do Senhor e foi chamado para um trabalho importantíssimo no reino. Amém? Ovelha, todos nós somos ovelhas do Senhor. E ele diz, olha, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo. Muitos aí condenam, o trabalho do pastor não serve para nada. Fizeram uma pesquisa, que os trabalhos mais difíceis do mundo, em primeiro lugar está presidente dos Estados Unidos e segundo pastor. Por incrível que pareça. Que muitos não compreendem. Foi feita uma pesquisa, isso, mundial. E saiu como dos trabalhos mais difíceis a se fazer. Primeiro, ser presidente dos Estados Unidos e segundo, pastor. E o apóstolo Paulo, ele estava falando justamente acerca disso. Porque muitas vezes nós somos colocados como espetáculos, somos desdenhados, chamamos de louco, nos chamam de louco. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo.
Aleluia. Aleluia. Ele estava dizendo, vocês são sábios em Cristo, mas nós somos loucos por causa de Cristo, porque não é todo mundo que recebe não, irmãos. Não é todo mundo que quer fazer um papel como esse de chegar e ser xingado, estar num lugar que não é reconhecido, que é desconsiderado. Mas como nós somos loucos por Cristo, nós recebemos o chamado do Senhor. E entendemos que a honra, a glória, o louvor vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Era isso que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Era isso que ele estava ensinando. E ele continua. Veja que ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Quantas vezes nós se sentimos assim, irmãos? Desprezados, tristes, mas o Senhor, Ele vem, irmãos, e nos aquece, nos acolhe, nos abraça. Quantas vezes, irmãos, nós se sentimos desprezados e esquecidos? Eu não estou desabafando aqui, irmãos, eu estou falando o que o apóstolo Paulo falou. Que isso acontece com todos nós. E isso é para que a igreja compreenda, entendam o grau do que é estar nessa posição. E qual é o propósito dela. Porque ele vai dizer lá no versículo 11, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos fadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos o quê? Injuriados. Bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Muitas vezes queremos dar uma palavra mais forte. Se o pastor ele pegar o cajado e ele bater de uma forma mais forte, a ovelha não aguenta. Mas nós temos que resistir à injúria muitas vezes. Muitas vezes nós somos injuriados. Mas veja como a palavra de Deus ela é clara. Quando muitas vezes injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Né? Quando você liga para a ovelha e diz, olha, precisa mudar isso. Quando você vai na casa de alguém para trazer a ovelha de volta, porque a Bíblia diz que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a ovelha vai lá e no lugar de escutar a palavra e voltar com o pastor, ela injuria muitas vezes. Ela não compreende o trabalho, não entende a exortação. Né? Aí no versículo 13 ele diz, quando caluniados procuramos o quê? Conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Lixo do mundo. Aí quando está passando por uma dificuldade, pastor, ore por mim. Aí às vezes o pastor dá vontade de dar uma palavra, de dizer, quando eu fui te exortar, quando eu fui te chamar. Mas não, a Bíblia nos ensina, irmãos, a buscar conciliação com a intenção daquela ovelha não se perder. Daquela ovelha não cair no abismo e morrer. Às vezes o sentimento é de revolta. Às vezes o sentimento é quando nós ficamos... Sumiu a palavra. Eu vinha pensando nessa palavra, não é desacreditados. Mas sumiu a palavra. Se eu vir, eu digo. Mas a ovelha, irmãos, ela precisa entender que aquela exortação é para o bem dela. É para o bem dele. É para compreender que o chamado e o papel que Deus colocou ele ali é com esse propósito. Então o texto vai dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz, olha, muitas vezes a gente se sente como escória e lixos do mundo. Porque se você for analisar, eu estou trazendo para mim como pastor, o pastor ele passa, bem dizer, pela vida toda da ovelha. Nasceu a criança, chama o pastor para consagrar. Aniversário de 15 anos, chama o pastor. Noivado. Morreu,
Chama o pastor. Culto fúnebre. Graças a Deus. Só a nossa irmã daqui, não foi que... E Dona Deolinda fazia parte de outra igreja. Mas, irmãos, é importante nós entendermos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E às vezes nós tomamos para si a palavra e começamos a entender e ser edificados e exortados pelo Senhor, pela sua palavra, irmãos, porque o Senhor Ele sabe trabalhar isso em nós como pastores. O Senhor Ele cuida das nossas vidas. Porque até o próprio Jesus passou por isso, irmãos. Até o próprio Jesus não foi considerado. Foi justamente o que o diácono Luciano leu, que eu preparei aqui, eu já tinha preparado esse texto. Vamos para lá, João capítulo 10. Sim. Sim, até hoje. Sim. Não reconheceram a vinda de Cristo. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Do apóstolo Paulo, do próprio Cristo e de todos nós, porque é uma vocação, é um chamado de Deus para aquela área. E Ele prepara. Sim, é para quem o Senhor chama. E cada um aprenda. E é justamente esse entendimento da Bíblia, ele é tão claro para que a igreja reconheça isso. Para que minimize esse problema, entende? Para que a igreja passe a compreender o grau de dificuldade, o que é estar ali à frente daquele trabalho. E a igreja aprenda a amar, aprenda a honrar, aprenda a orar, aprenda a estar junto, a dar mão, a estar andando junto e crescendo junto, né? Só que isso, irmãos, vai acontecer, mas tem um propósito. E qual é? É o que Jesus ele falou. É o que Jesus ele falou aqui. Veja aí, Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 22. Veja o versículo 22. Ele fala aqui como bom pastor. Ele se identifica como bom pastor. Versículo 22. E celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. E respondeu, veja que Jesus ele falou aqui, e respondeu-lhes Jesus: eu já vos tenho dito a vocês que eu sou o Cristo, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. Está aí o resultado. Não adianta a gente querer, irmãos, também que muitos reconheçam o nosso trabalho, porque verdadeiramente não são ovelhas. Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente quer que sejamos reconhecidos, querem que sejam transformadas as pessoas, mas as pessoas não são ovelhas. Não se deixam ser ensinados, apacentados.
Sabemos que todos nós temos problemas. Eu não estou dizendo que uma ovelha ela não possa ter um problema em uma certa situação, ela tem um problema dentro da igreja. Isso daí é normal, sempre vai acontecer. Você pode errar, eu posso errar como pastor. Em algum momento nós podemos errar, mas nós permanecemos. Nós não vamos embora, nós não deixamos o Senhor. Nós não esquecemos a Cristo, nós reconhecemos quem Ele é. E os judeus fizeram isso. Aí eu vou terminar, irmãos. Aí no versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém a arrebatará das minhas mãos. Então, queridos, se você é ovelha, você vai aprender a ser exortado. Se você é ovelha, você vai aprender a ser edificado na palavra. Você vai se deixar ser exortado. As palavras duras que vierem, você deixará o seu coração sensível para ser transformado. Quando o Senhor Ele falar, você vai aprender a dizer: Senhor, essa palavra é para mim. Senhor, eu preciso mesmo ser mudado. Senhor, esta palavra é para o meu coração. E qual é a intenção? É para que você esteja nos braços do Senhor. É para que você não caia no abismo. É para que você não seja destruído. Porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. A ovelha aprende a ser obediente, a se deixar ser exortada. E Jesus, Ele disse: qual é a intenção? É porque é a vida eterna que eu tenho dado a elas. E ela não vai barganhar nem trocar por qualquer cara feia. Ela não vai trocar, né, por qualquer prato aí fora, por qualquer problema que se levantou dentro da igreja, porque toda igreja tem problema. Ela não vai deixar o Senhor nem a casa do Senhor por qualquer coisinha que venha acontecer, porque ela passou a ser uma ovelha madura, que ela sabe que ali tem pasto, que ali tem palavra, que ali tem exortação, que ali não tem mão passando na cabeça do pecado de ninguém. Todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo falou: eu não julgo a mim mesmo, eu não sou justificado, não. O pastor tem erros. Você vai encontrar erros se você for buscar em mim, você vai achar pecados em mim, que eu sou falho. Porque a Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado, está mentindo. Todos nós temos, irmãos. Mas cada um aprenda a estar na posição pela qual foi chamado. Cada um se deixe ser ministrado e ensinado. E reconheça esse trabalho. E quando o Senhor, irmãos, Ele traz essa palavra aos nossos corações aqui na nossa igreja, Ele corta aí, Ele corta aqui. E a intenção de Deus, irmãos, é que nós sejamos edificados pela palavra. Então que nós possamos considerar, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele começou dizendo lá no versículo 1 do capítulo 4, né, de 1 Coríntios, que cada um nos considere como dispenseiros dos mistérios de Cristo. Você pode ficar de pé. Que nesta noite nós entendamos essa palavra, amém. Você possa fechar os seus olhos e entender o Senhor falando ao seu coração, ao meu coração. Cada um na posição pela qual foi chamado. Aleluia. Estou aqui esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. É o Senhor falando para nós, irmão. Quando se deixamos ser ensinados, quando se deixamos ser exortados, aleluia, não desista, siga em frente. O Senhor, Ele é contigo, comigo. Os meus braços estão estendidos a ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, Eu te ouvirei, serei achado de ti. O Senhor, Ele reconhece o teu trabalho, tua sorte eu mudarei. Ele reconhece o teu esforço.
Mesmo que alguém lhe desconsidere, o Senhor te considera. Ele sabe, aleluia, aleluia, Ele nos chama de filhos. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Aleluia. Você que nos assiste, se você por algum problema saiu da igreja, desistiu dos caminhos do Senhor, o Senhor nesta noite te chama de volta. Ele está de braços abertos. Igreja, pessoas estão cercadas de problemas, de erros, de falhas. Mas o Senhor não, o Senhor, Ele, aleluia, Ele nos conhece. E Ele repreende a todo filho que ama. Aleluia. Para que nós não caiamos no abismo e não sejamos tragados pelo inimigo. Ele é o nosso Pai. Para ti, vem correndo, vem pra mim. Invoca o Senhor nesta noite, invoca-me. Se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, você pode digitar aí da onde você está. Se tiver alguém nos assistindo, aleluia, nós oraremos pela sua vida, dizendo: eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Aleluia. Eu também me achegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Senhor, Ele te abraça nesta noite, amém. Ele nos abraça, Ele nos chama de filhos, Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia. E elas ouvem a minha voz e eu as chamo. Aleluia. E elas ouvem a minha voz. Eu e você somos ovelhas do sumo pastor. Nós somos ovelhas do sumo pastor. Aleluia. Deitar-nos faz em pastos verdejantes. Aleluia. Ele leva-nos às águas tranquilas. Filho amado, Novas vestes te darei, meu filho amado. Veja o que o Senhor tem para você. Escuta. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. Fala com teu Pai nesta noite. Entenda que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Pai, Ele é o sumo pastor. Aleluia. Como é bom ser cuidado por este pastor, por esse sumo pastor. Aleluia. Que privilégio de ser cuidado pelo Senhor. Aleluia. Canta o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. segurança no braço. Eu te abraço. Aleluia, Jesus. O Pai diz: eu te limpo. Ele tira os carrapichos. Ele Eu te limpo, meu nos filho. limpa. Aleluia. Tira a sujeira de nós, através dos seus cuidados, da sua palavra. Aleluia, Jesus. Sinto o carinho de Deus, teu Pai. Te Aleluia. Nós possamos entender essa palavra nesta noite. Eu te aperto.
Santo é o teu nome, Jesus. Sinta Deus te apertar. Isso tem tudo nos braços do Pai. Eu te curo. Nele tem cura, tem restauração, tem cuidados. Nele tem um braço estendido. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor ele sempre vai estar presente. Como pastor, em todos os momentos de alegria, de tristeza, seja no enterro, seja numa festividade, seja num momento difícil ou num momento alegre, o Senhor ele nunca nos deixará. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É necessário retornar aos braços do Pai. E Ele está de braços abertos, amém, para nos receber. Aleluia. Nosso irmão Luciano Pereira fez parte aqui da nossa igreja, né? Ele pede ajuda em oração. E a igreja estará aqui com esse propósito, amém, para orar por essas vidas que um dia esteve aqui na casa do Senhor, mas nunca é tarde, Luciano, para voltar. Volte, porque o Senhor ele te chama. Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. Ele deu a vida por você. E no Senhor tem perdão. Não tem um dedo de julgamento de ninguém. Ninguém estará aqui para julgar você. Mas o Senhor estará aqui para abraçar você. Então volte para o Senhor enquanto é tempo. O Senhor ele teve um propósito com esta palavra e você pôde receber. E você conhece a palavra do Senhor. Então volte enquanto é tempo para a casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a cada um que esteve aqui aprendendo junto conosco a palavra do Senhor. Eu agradeço aos amados irmãos que têm orado e têm servido junto aqui neste trabalho. O Senhor, Ele há de recompensar o trabalho das mãos de cada um. Quero avisar os irmãos, domingo pela manhã, escola dominical, e à noite, escola dominical 9 horas, e à noite, culto de louvor e adoração. Você, Luciano, é nosso convidado, meu irmão. Estamos começando o culto às 18 horas. Se sinta à vontade para estar aqui, estar aqui cultuando junto conosco. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai. Ó Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Ó Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinou e ministrou aos nossos corações aqui, Senhor. Ó Deus, sabemos que o trabalho não é fácil. Sabemos que a caminhada não é fácil, Pai, mas o Senhor é conosco. O Senhor, nós temos os teus cuidados, Pai. Ó Senhor, que o Senhor confirme esse trabalho aqui, Senhor, em Garanhuns. Ó Senhor, nós podemos ver os teus sinais e tantas coisas que o Senhor já realizou neste lugar. Ó Deus, mas que o Senhor possa continuar confirmando este trabalho, realizando, Pai, as tuas obras, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa fazer-nos uma igreja madura, que nós possamos crescer cada dia mais espiritualmente. Ó Senhor, que o Senhor possa me capacitar como teu servo, como pastor, a cada dia que eu possa, Senhor, ser encontrado fiel. Me ajuda, Senhor. Me dá graça, Senhor, diante de tantas batalhas, diante de tantas investidas, Pai, que verdadeiramente, assim como o apóstolo Paulo falou, que muitas vezes se sentimos como escórias desse mundo, ó Senhor, como espetáculos para este mundo, muitas vezes desconsiderados, tristes, Senhor, mas o Senhor também passou por isso. E quem somos nós, se o Senhor também passou por isso? E muitas vezes não foi reconhecido, passou por tantas coisas, Senhor. Mas o Senhor sabia o seu trabalho, o propósito pelo qual o Pai lhe enviou aqui nesta terra. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o chamado, como ovelhas, como pastores, como servos teus. Ó Deus, visita, Senhor, o teu servo Luciano. Ó Pai, o Senhor sabe o que o teu filho passa. Ó Pai, o Senhor sabe todas as suas dificuldades, ou todas as investidas do inimigo contra a sua vida, Senhor, contra a vida dele. Ó Deus, mas que o Senhor possa alcançá-lo aonde ele está, como sumo pastor.
que abraça o filho, que mesmo sujo, que mesmo com tantas lutas, porque esta terra, este mundo só tem coisas para nos destruir, como aquele filho pródigo que saiu, mas quando ele voltou, retornou, o seu correu, o pai correu e o abraçou do jeito que ele estava. Assim, abraça ele nesta hora, Senhor. Abraça Luciano nesta hora e traz ele de volta. Em nome do Senhor Jesus. Alcança o coração dele e que ele seja transformado para a glória do teu nome. Oh Deus, nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é o sumo pastor. E assim que me abraçou um dia, e me chamou, e me limpou, e me transformou, e ainda continuo sendo transformado. Assim faz na vida dos meus irmãos. Faz na vida das ovelhas que um dia fizeram parte desta igreja, e que elas retornem, que elas reconheçam os erros e voltem. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por esta noite, por esta palavra. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.